Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Estreando este título, Política Externa Brasileira, uma introdução, vamos acessar a leitura de um texto maravilhoso. Por favor, jovem abençoado de Deus, vamos entender sobre a definição territorial no Brasil colonial. Por favor, jovem GY, a leitura. Definição territorial no Brasil colônia. A política externa brasileira teve início com a conquista da soberania pelo Brasil, ou seja, com a independência em 1822, o seu posterior reconhecimento pelos demais países. A herança colonial, porém, deixou resquícios no novo país, no que diz respeito tanto à unidade territorial quanto às instituições políticas e sociais. O Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid Perfeito. são os mais importantes do Brasil colonial, em virtude de seu peso na configuração territorial brasileira. Maravilha! Como é um exercício, trata-se de um treinamento para a expansão da nossa capacidade de leituramento. Vamos tomar um fôlego e, com mais calma, reiniciaremos a leitura do texto. Definição territorial no Brasil colônia. Por favor, amado de Deus, ao trabalho. A política externa brasileira teve início com a conquista da soberania pelo Brasil, ou seja, com a independência em 1822, o seu posterior reconhecimento pelos demais países. A herança colonial, porém, deixou resquícios no novo país, no que diz respeito tanto à unidade territorial quanto às instituições políticas e sociais. O Tratado de Tordesilhas e o de Madrid são os mais importantes do Brasil colonial, em virtude de seu peso na configuração territorial brasileira. Assinado em 1494 pelos reis de Portugal e da Espanha, o Tratado de Tordesilhas assegurava a Portugal uma parcela dos territórios recém-descobertos por Cristóvão Colombo. Determinava que fosse traçada uma linha reta a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, ficando as terras a oriente com a Espanha e a ocidente com Portugal. A divisa, contudo, nunca foi respeitada. A dificuldade na demarcação dos limites e os interesses econômicos e estratégicos de Portugal levaram a constantes invasões do território pertencente à Espanha. A expansão das fronteiras portuguesas se deu pela ação de bandeirantes e de missionários e pela construção de fortes nos limites alcançados. A colônia de Sacramento, por exemplo, foi fundada em 1680, na margem esquerda do Rio da Prata, quase em frente a Buenos Aires, em uma localização bastante afastada das possessões portuguesas, cujo estabelecimento mais ao sul encontrava-se então na ilha de Santa Catarina. A colônia de Sacramento foi, ao longo dos anos, objeto de disputa entre Portugal e Espanha. Aos espanhóis interessavam manter o controle total sobre o estuário do Prata. Aos portugueses interessavam o contrabando que escoava pela região e a consolidação do ideal da Ilha Brasil. Com fronteiras no rio Amazonas ao norte e da Prata ao sul, os espanhóis, obcecados pela ideia de ter uma colônia
uma colônia ignoravam a penetração portuguesa ao centro e ao norte do continente. Em meados do século XVIII, com a expansão territorial brasileira, o descobrimento do ouro e o povoamento do interior do Brasil, havia necessidade de um novo acordo de fronteiras entre as duas metrópoles ibéricas. Após anos de negociação, foi assinado em 1750 o Tratado de Madrid, tendo como um de seus principais negociadores o brasileiro Alexandre de Gusmão. O tratado consolidou a grande expansão portuguesa em direção ao norte e ao oeste do território brasileiro. Os negociadores anteriores a Gusmão tinham estabelecido como condição para qualquer negociação a posse da colônia de Sacramento, inviabilizando qualquer acordo. Inviabilizando qualquer acordo. É só retomar ali nos negociadores. Os negociadores anteriores a Gusmão tinham estabelecido como condição para qualquer negociação a posse da colônia de Sacramento, inviabilizando qualquer acordo. Alexandre de Gusmão, no entanto, percebeu a grande expansão portuguesa ao norte e a oeste do Brasil, assim como os recursos e as riquezas existentes nesses territórios, e optou por uma mudança de tática. A cessão da colônia em troca de compensações. Perfeito. O grande marco de Madrid foi fornecer um novo fundamento ao Tratado de Limites, ao consolidar o princípio do ut possidetis, que dá à ocupação real da terra o valor de propriedade, e traçar os limites pelas divisões naturais. O Brasil adquiriu com isso a imensão dos territórios explorados pelos bandeirantes e consolidou a expansão brasileira ao norte, ao sul e ao oeste, com posse definitiva sobre Amazonas, o Mato Grosso, o Paraná e o Rio Grande do Sul. Rapidamente, ao treinamento, é um exercício. O Brasil adquiriu com isso a imensidão. Por favor, amado de Deus, ao repeteco a partir do Brasil. O Brasil adquiriu com isso a imensidão dos territórios explorados pelos bandeirantes e consolidou a expansão brasileira ao norte, ao sul e ao oeste, com posse definitiva sobre o Amazonas, o Mato Grosso, o Paraná e o Rio Grande do Sul. Show! O território da colônia de Sacramento, hoje uruguaio, foi cedido aos espanhóis, mas em troca deste, além dos espaços já mencionados, Portugal recebeu também os sete povos da Missões no norte do Rio Grande do Sul. Perfeito. Sem se considerem o Acre e alguns outros pequenos acertos ou ganhos territoriais que se constituíram como reflexo da ocupação populacional, foi o Tratado de Madrid, que consolidou a forma do atual território brasileiro, legalizando a posse do sul e do oeste brasileiro e da imensa área amazônica, regiões situadas à esquerda de Tordesilhas. Além disso, como dividiu um continente ao fixar os limites brasileiros, estabeleceu também as linhas terrestres de todos os vizinhos do Brasil. Apesar de o tratado ter sido anulado posteriormente em decorrência dos diversos desentendimentos entre as duas coroas e da mudança de contexto político nos dois países,
O Tratado de Madrid foi a base da consolidação do território brasileiro. Maravilha! Um textozinho um pouco mais longo, mas fluímos, com a graça de Deus, bastantemente bem. Muito obrigado, jovem GY, que Papai do Céu te abençoe cada vez mais. Amém.